e mais casos de brasileiros que foram vítimas do monóxido de carbono aqui nos Estados Unidos acontece novamente, e desta vez mais 2 pessoas. Para você que não me conhece, eu sou Leonardo Libório, falo aqui de Nova Jersey, Estados Unidos. Desde já eu te convido a que você se inscreva no canal, acione o sino de notificações, deixe o teu like, comentem, compartilhem, isso é muito importante para a distribuição de nossa fala e de nossa imagem. Alguns anos atrás, um casal dormiu e não acordou. Amanheceram mortos. Quando foram analisar a causa da morte, durante a madrugada eles aspiraram o monóxido de carbono, gás venenoso, muito comum nestas casas antigas, nesses sistemas de aquecimento antigo. Em algumas casas ainda usam sistemas bem que não se usa mais, e acidentalmente exala o monóxido de carbono, que é letal à saúde, tanto que em alguns estados é obrigado a ter um detector no teto. E este casal, lamentavelmente, enquanto dormia, aspiraram o monóxido de carbono e morreram enquanto dormiam. Esses dias passados, em 2 sábados atrás, João César Marins, de 48 anos, e Thales Pacheco, de 40 anos, 2 brasileiros, tiveram o mesmo destino que o casal anterior. E, coincidentemente, esses 2 casos fatais aconteceram no mesmo estado, em um estado daqui da New England, no nordeste dos Estados Unidos. Claro que estas pessoas, elas não se pode muito falar mais sobre elas, aliás, nada se pode falar ou fazer para elas ou sobre elas. Mas qual é a finalidade desta fala? Aqui nos Estados Unidos, muitas pessoas vivem em casas antigas e estas casas ainda usufruem do sistema de aquecimento bem ultrapassado, que não se usa mais, né? E também muitas em péssima manutenção, ou às vezes sem nenhuma manutenção, que acaba exalando o monóxido de carbono. E estas pessoas, enquanto elas estão dormindo principalmente, que é o momento que a pessoa está inconsciente e não tem como se defender, acabam aspirando o monóxido de carbono, e isso é absolutamente fatal e letal à vida das pessoas. Muitas pessoas com má intenção acabam usando isto para cometerem suicídios. E o que que acontece? O que que é a finalidade disto? A finalidade disto não é tanto anunciar a morte dessas pessoas que já foram, mas anunciar o que se pode prevenir para aquelas que poderão um dia serem vítimas deste mesmo acidente que foram essas 4 pessoas que morreram letalmente através disso. Quando o indivíduo aluga uma casa, se esta casa for uma casa velha, uma casa antiga, e o sistema de aquecimento é um sistema bem ultrapassado, há uma necessidade de exigir ao dono da casa ou ao responsável que alugou o imóvel a verificação se há algum vazamento de monóxido de carbono, principalmente quando a casa é antiga, principalmente quando o sistema é antigo, e exigir um aparelho que detecta o vazamento do monóxido de carbono, que geralmente é colocado no teto da casa, entre a copa e a cozinha. Isto é lei, aliás, eu creio que, não sei se é em todos os estados, mas em muitos estados é lei. A importância da manutenção deste equipamento que você compra em Home Depot, você tem que estar sempre atento para ver se tem bateria, se tem pilha, se está em funcionamento, para que, no caso de exalar o monóxido de carbono, o aparelho venha a mostrar, a apitar. Então, a necessidade das pessoas e a importância de exigir como está o sistema de aquecimento e o fogão da casa, se está em boas condições, se está exalando monóxido de carbono, ninguém praticamente exige isso. Ninguém. Claro que estes casos não são casos diários, acontecem dentro do próprio automóvel. Muitas pessoas usam o cano de descarga do carro para cometer suicídio. E acontece demais isso, porque sabem que o monóxido de carbono é letal.
Mas estes casos que acontecem dentro de suas residências, principalmente quando a pessoa está dormindo, são acidentes que poderiam ter sido evitados se o inquilino pedisse ou cobrasse, já que é um direito dele, do dono da casa ou do locator do imóvel, como estão as condições do fogão, as condições do sistema de aquecimento. É muito importante. Muitas pessoas morrem grátis, morrem estupidamente por uma coisa que realmente, como eu tinha dito, não é diário, mas acontece. Estes dois brasileiros, eles me parece que permanecem os corpos ainda nos Estados Unidos. Um é de Goiás, o outro é de Minas. E os corpos foram liberados numa quinta-feira à noite, mas ainda não foram mandados para o Brasil porque aquele órgão que trabalha com a entrada e saída que cuida desta coisa, né? Quando uma pessoa morre no exterior, o sistema sanitário precisa de exames nos corpos para que estes corpos sejam transportados para os seus familiares em Minas e em Goiás. Mais um caso envolvendo brasileiros que morreram enquanto dormiam, pessoas jovens com toda a saúde do mundo. Isto pode ser evitado se você, quando for adentrar nenhum imóvel antigo, estar ciente que o teu inimigo pode te matar dormindo e que é muito importante a exigência de checar se há uma exalação do monóxido de carbono por parte do fogão e do sistema de aquecimento. Casas antigas nos Estados Unidos, a pintura nas paredes, aquela tinta que é danino às crianças e a exalação do monóxido de carbono são exigências que todo inquilino deve cobrar. Eu sou Leonardo Libório e mais uma vez eu te convido a que você se inscreva no canal, acione o sino de notificações. Deixem o teu like, comentem, compartilhem. Isso é muito importante para a distribuição de nossa fala e de nossa imagem. Obrigado.